Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Fazer só uma coisa que está escura. Aleluia. Irmãos, abre a Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Deus vai falar com a gente hoje. Glória a Deus. Tem expectativa aí? Amém? Então, vamos lá, Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Todos acharam? Amém. Diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os vários médicos, e gastando tudo o que tinha, e não havia melhora alguma. Na verdade, ela piorava cada vez mais. Ela, ouvindo falar de Jesus, ela veio por trás e, comprimida, tocou a sua veste. Porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei sã. E imediatamente, a fonte do seu sangue, o fluxo que ela tinha no seu corpo, ela se sentiu curada na mesma hora daquela aflição. E Jesus, imediatamente, sabendo que saíra a virtude dele, disse... E Jesus, imediatamente, sabendo que saía a virtude de si mesmo, voltou-se para o aperto da multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram aos seus discípulos: Tu vês que tem multidões aqui e te apertam. E você pergunta: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver quem havia feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te sarou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Amém, irmãos? Toma seu assento aí em nome de Jesus. Tentar ministrar uma palavra que o Senhor ministrou. Irmãos, a mensagem de Deus, ela vem do coração de Deus ao coração do ministro, passa pela boca do ministro, para chegar no ouvido do ouvinte, para descer ao coração do ouvinte. Glória a Deus. Essa é a dinâmica da mensagem de Deus. Ou seja, nós não produzimos palavra. Recebemos do coração de Deus ao nosso coração, passa pela nossa boca, chega no ouvido do ouvinte, para descer ao coração do ouvinte. Essa é a dinâmica. Todo profeta, ele não cria palavra. Amém? Amém. Então não tem como nós pedimos uma profecia. Porque profecia você não produz, você recebe. Amém? Amém. Então quem anda atrás de profecias para lá e para cá é porque ainda não recebeu uma palavra profética. Porque uma vez que você recebe uma palavra profética, pode ter certeza, sua vida ela é transformada se você dá uma resposta a essa palavra. Aleluia. Grave isso comigo. Nenhuma profecia, nenhuma, é inventada. Nenhum homem, por mais profético que ele seja, ele não pode falar por si mesmo. Nem um homem. Mesmo que antes aquilo que ele falou foi estabelecido e se cumpriu, agora no novo tempo que ele está vivendo, ele não pode falar por si. Ele tem que continuar ouvindo dos céus para ele então começar a falar. Pastor, por que você está lendo um texto de fluxo de sangue falando sobre profecia? Porque nos dias que nós estamos vendo literalmente algumas pessoas se perdendo por causa de palavras que não foi Deus que disse. Homens que uma vez foram usados por Deus, mas em um momento, talvez de humanismo, carne, queda, ele falou e as pessoas receberam como palavra oriunda de Deus. Mas não foi Deus que disse, porque contradiz a sua palavra. E nenhuma profecia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, é de particular interpretação.
Ninguém pode falar em nome de Deus dizendo, eu sinto. Você não sente nada. Se Deus falou, você precisa falar e acabou. Eu acho. Não existe isso no reino de Deus. Eu acho que isso. Não, Deus falou. Se Deus falou, mano, falou. E acabou. Glória a Deus. Se Deus falou, falou. Então, os achismos têm tirado muitas pessoas do propósito. Porque eu acho isso, eu acho aquilo. Irmão, se nós formos ser levados pelo aquilo que a gente acha, a gente está perdido. Na verdade, a gente precisa ter nossos ouvidos aguçados, nosso coração atento para receber de Deus a palavra e caminhar sobre a palavra que o Senhor falou. O texto que nós lemos fala dessa mulher que tem um fluxo de sangue. Ela havia tido esse fluxo por 12 anos. Poderia ser uma doença qualquer, uma enfermidade qualquer, e Jesus ter curado ela. Mas o fluxo de sangue nas Escrituras, ele é bem amplo. Se nós formos estudar, eu não quero ministrar como ensino hoje, mas a Bíblia diz assim que a vida está no sangue. Essa mulher havia perdido, ou estava perdendo sangue por 12 anos. Se a vida está no sangue e ela está perdendo sangue, ela está perdendo a... Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele morreu por amor a nós, amém? Ele foi para a cruz por amor a nós, amém? Para cumprir um propósito de Deus, uma palavra de Deus, mas por amar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, certo? E Jesus na cruz, ele perdeu todo o seu sangue, ou seja, a sua vida. A sua vida. Cristo na cruz perdeu o seu sangue, logo a vida dele, Doris, saiu. Por isso que ele entregou a vida, ele entregou o sangue dele por nós. Levítico 17:11 diz que a vida está no sangue. Então, se Cristo se entregou morrendo na cruz, vertendo o seu sangue, ele entregou a vida dele por mim e por você. Irmãos, um fluxo de sangue, as mulheres aqui que têm os seus dias, 4, 5 dias é terrível já. Agora imagina 12 anos. 12 anos sem estancar. E não tinha, irmãos, absorvente como temos hoje. Amém? Aí entra o que Isaías disse, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É baseado nisso mesmo. Nos dias das mulheres, o que é a sua justiça diante de Deus? Um trapo de imundícia. Essa mulher, a Bíblia diz que ela havia gastado todo o seu dinheiro atrás de médicos. Mas cada vez que ela ia em alguém para curar, na verdade, ela ficava cada vez pior. Entenda uma coisa, mulher na Bíblia representa a igreja. Amém? Mulher na Bíblia representa a igreja. Então uma igreja que por 12 anos está perdendo vida. E ao invés de ela ir até Jesus, ela vai atrás de pessoas. Irmão, se isso não fala ao seu coração, não fala ao meu coração, a gente pode estar desviado. Porque ao invés da gente buscar Cristo, normalmente a gente vai atrás de profetas, de médicos, de doutores, de alguma coisa que seja humana para satisfazer aquilo que só Deus pode fazer. Nós vamos atrás de muitas coisas, de igrejas, de pastores, para satisfazer aquilo que só Jesus pode fazer por nós. Essa igreja, irmãos, essa mulher, a Bíblia diz que ela perdeu todo o seu dinheiro. Ou seja, ela ia atrás de pessoas e pagava. E quando ela pagava, ela tinha uma expectativa de receber a cura. Mas ela não ficava curada. E ficava cada vez pior. Eu disse no início que nenhuma profecia ela é oriunda do homem.
Ela não pode sair do homem. Então, se nós pagamos qualquer coisa que seja espiritual, qualquer coisa, se nós pagamos qualquer coisa, buscando alguma coisa de Deus, eu quero dizer para você que na verdade você tem buscado no homem. E vai ficar pior. Porque Deus, irmãos, Ele é soberano. E Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa que você troque a sua cura por ofertas. Deus não precisa disso. Deus não precisa que você vá até os homens pagando eles para receber uma palavra profética. Irmão, Deus não precisa disso. E eu sei que isso acontece. E muito. E muito. Essa mulher, ela tinha esse fluxo. E nos seus dias, ela era como uma leprosa. Porque a Bíblia diz que a mulher, quando estava naqueles dias, ela não ficava na congregação, ela não ficava em comunidade. Ela precisava se retirar. Inclusive, tudo que ela sentasse ficaria contaminado. Se ela tocasse em um homem, esse homem deveria se lavar na mesma hora e ficar imundo até o final da tarde. Essa mulher, se ela fosse casada antes, por causa da doença dela, ela foi divorciada. Porque se havia, depois do casamento, na lei diz, se ela tivesse casado e tivesse esse problema de fluxo de sangue, se não estancasse o seu sangramento, o seu marido poderia separar dela. Porque ela não podia coabitar com a família. Ela não podia tocar no filho. Se essa mulher tivesse família, ela não podia tocar em ninguém. Ela tinha que viver isolada. E sabe o que acontece? Essa mulher agora vai ao encontro de Jesus. Porque as suas expectativas aqui nos homens, nos médicos, havia se acabado. Ela ouve falar de um Senhor. E o coração dela queima para ir atrás dessa palavra. E é isso que ela faz. A Bíblia diz que essa mulher, ela vai escondida no meio da multidão. Lembra que eu acabei de relatar? Tudo que ela tocasse ficaria impuro. E agora tem uma multidão espremendo Jesus. E essa mulher vai por baixo, por trás de Jesus. Com certeza ela tocou em alguém. Porque uma multidão espremendo é uma multidão espremendo. Não sei quem já foi em show aqui, mas é muita gente quando tem alguém famoso. E ela vai por baixo para tocar em Jesus. E ela disse uma coisa: se eu tocar apenas na orla do seu manto, nos seus falactérios, ou seja, na sua palavra. Porque a orla do manto tinha no fim da orla os falactérios, que era a palavra que está escrito em Deuteronômio para o pessoal, o povo de Deus lembrar da lei de Deus. Então ela está falando: se eu apenas tocar na palavra desse homem, eu serei curado. Glória a Deus. Aonde? Na palavra, irmãos. Na palavra. Se nós tivermos a palavra, já era. Você não vai ficar enfermo espiritualmente. Se você tiver uma palavra de Deus no seu coração, você não fica enfermo. Porque a palavra tem o poder de curar. Glória a Deus. A palavra tem esse poder. E aí essa mulher vai lá e toca nas vestes de Jesus. E eu acho mais incrível, sabe o que é? Que Jesus, antes de falar quem me tocou, essa mulher sente a cura imediatamente. Aleluia. Quando ele toca na palavra, cara, a palavra curou aquela mulher. Então talvez o que falta para você não é mais uma oração. Porque você já recebeu muitas orações. É você se voltar para a palavra. É você mergulhar nas escrituras e falar: Jesus, é verdade. Tantos apóstolos já colocaram a mão na minha cabeça, tantos pastores, tantos bispos, tanto. Mas parece que nada aconteceu. Eu quero ser tocado por tua palavra, Senhor. Porque na verdade, irmãos, eu vou te falar a realidade.
Eu posso até orar por você. Mas se você sair daqui e não praticar o que está escrito aqui, sua vida não vai ser transformada. Vai ficar vazio da mesma forma. Porque é a palavra que vai mudar. É a palavra que muda, é a palavra que transforma. Aquela mulher, ela ficou curada naquele exato momento. De um sangue que saía dela. De um fluxo. Agora a pergunta que eu te faço. Em qual área da sua vida há fluxo nesses dias? Em que áreas que você tem vivido que está jorrando sangue, está perdendo vida? Em que área da sua vida você pode falar para si mesmo? Falar, cara, tô doente nessa área. Deixa eu dar uns exemplos para você aqui. Essa mulher, ela tinha um fluxo nas suas partes íntimas. Como que está a sua intimidade com Cristo? Como que está? Isso é íntimo, é pessoal. Você está retendo a vida dele em você? Ou você sente cada dia você morrendo espiritualmente? Como que está aí? Como que está a sua vida de devoção a Deus? Como que está aquela lágrima que não cai mais? Como que está essa devoção a Deus, irmãos? Como que está isso? A intimidade daquela mulher foi curada. Porque ela foi para a palavra. Ela tocou o Senhor. Eu sei que alguns de vocês estão com a vida íntima com Deus, a intimidade com Deus, sangrando. Está sangrando e fala, Jesus, realmente, não estou retendo a vida em mim. Eu não estou conseguindo reter a vida em mim. Cada dia que passa, está sangrando mais e eu parece que eu estou morrendo. E eu vou falar, você realmente está morrendo. Você realmente está morrendo. Você precisa tocá-lo para ele curar você. Porque se você não tocar, você vai gastar talvez mais 2 anos, 3 anos, até que o seu sangue todo escoa do seu corpo e você cai. Em que áreas da sua vida você tem sangrado? Na família? Como que tá a sua família, mano? Como que tá? Tá perdendo vida na família? Como que tá o seu ministério, aquilo que Jesus falou para você? Tá perdendo vida no seu ministério? Na sua própria saúde? Porque na verdade vai afetar tudo se afetou a intimidade com Jesus. Qual é o ruim que a gente quer buscar para uma área da nossa vida e deixar as outras morrendo? Se Jesus te curar, se Jesus te tocar, Ele vai sarar tudo. Aleluia. Jesus, Ele não cobrou dessa mulher. Os médicos cobraram. É a diferença do pastor e do mercenário. O pastor, quando ele vai cortar a lã da ovelha, é para proteger a ovelha. Não para tirar a lã da ovelha para benefício próprio, não. Deixar a ovelha peladinha, nuzinha, passando frio, inclusive, que chegou o inverno. O pastor, quando ele vai cuidar da ovelha, tem tempo de podar a lã da ovelha também. Mas é para proteção da ovelha. Diferente do mercenário. A Bíblia diz em João 10 que quando o mercenário vê o lobo, ele foge e deixa as ovelhas para ser comida pelo lobo. O pastor não. O pastor vai atrás e luta pelas ovelhas. Porque ele é pastor. Ele cuida. Jesus, ele é o bom pastor. E ele está cuidando dessa mulher agora, mesmo nem sabendo quem ela era naquele momento. Mas foi algo tão poderoso que aconteceu com Cristo e aquela mulher, que Jesus, no meio da multidão, sendo espremido por tantas pessoas,
ele para tudo e fala, alguém me tocou. E Pedro se levanta e fala, Senhor, muitas pessoas estão te tocando. Muitas pessoas estão te tocando. Ele falou, não, alguém me tocou. E ele disse, alguém me tocou porque de mim eu senti que saiu virtude. Olha que interessante que Pedro fala e Jesus responde. Pensa comigo, irmãos. Era uma multidão espremendo Jesus, tocando em Jesus. Essa mulher não tocou diretamente no corpo de Jesus. Ela tocou no manto de Jesus, nas vestes de Jesus. E Jesus fala assim, alguém me tocou. A resposta de Pedro, todos estão tocando, todos estão te apertando. E Jesus fala, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém tocou na palavra, e da palavra saiu o poder para curar. Aleluia. Porque tem muitas pessoas, Jesus, o Jesus é o pop, né? É o gospel. Mas ninguém está indo na essência, cara, da palavra. Jesus falou, não, cara, eu sei que vocês estão me apertando, eu sei que vocês estão me deixando falta de ar, eu sei que vocês estão assim, mas alguém me tocou diferente. E Jesus parou por causa desse toque. Eu não vou entrar aqui nos filactérios, mas basicamente é o lugar onde o povo lembrava sobre os mandamentos de Deus. Lembrava a respeito do Senhor. Então, eu vejo claro num culto onde tem muitas pessoas aglomeradas por causa de um Jesus, mas poucas estão no ambiente por causa da lei do Senhor. Estão lá porque está vendo algum show, alguma coisa, mas poucas estão indo literalmente para extrair virtude da palavra de Deus. E isso vai fazer diferença para nós. Quem me tocou? Quantas vezes, irmão, você tocou Cristo? Pastor, eu nunca toquei Jesus. Está desviado, macho. Quantas vezes você conseguiu, na sua intimidade com Cristo, tocá-lo? Pastor, mas Jesus nem está no meu quarto. Tu que pensa? Quantas vezes você, em meia multidão, falou, cara, eu não quero esse aglomero, eu vou naquilo que é da essência. Sabe quando, irmão, às vezes a gente está assim, naqueles dias que fala, ai meu Deus, não faz mais sentido o que todo mundo está vivendo para mim. Aí nasce uma fome, uma paixão no seu coração para receber algo melhor da parte de Deus e maior. Mas as pessoas, você vê, inclusive seus amigos, seus colegas, vivendo como se tivesse tudo normal para eles. Mas para você já não faz mais sentido. O sistema continua o mesmo, é as mesmas rotinas, as mesmas dinâmicas, mas você olha assim e você fala, credo, já não quero isso mais para mim. Não satisfaz você mais. Ficar no meio da multidão, ficar pulando e gritando, já não satisfaz você. Você precisa de um toque que cure a sua intimidade. Você precisa de um toque que cure o seu lugar secreto. Você precisa de um toque que cure o seu lugar de gerar para Deus. Você precisa de um toque para isso. Essa mulher, irmãos, não podia ter filhos. Porque ela estava doente. Filhos é fruto, é herança, são bênçãos. E olha só, ser estéril nas escrituras é maldição, não é bênção. Ser estéril nas escrituras é maldição. Agora, quando vem filhos, quando sara o útero para vir filhos, bênção. Deus está com aquela pessoa.
E por ela ter esse fluxo, ela não podia gerar. Ou seja, ela vivia seca, não dava fruto. E aí Jesus disse em João 15, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus nos chamou para gerar, irmãos, para dar fruto. Aleluia. Mas com a intimidade sangrando, não tem como dar fruto. Não vem filhos. Não é gerado nada, porque está sangrando. Então, primeiro você precisa ser curado e depois dar fruto. Só que o mal do nosso tempo é que as pessoas querem gerar sem antes estar sarada. E aí é o problema. Porque bate, tenta e não sai nada. E vai passar 12 anos a olhar para trás e falar, credo, não vivi nada de bom. E não é isso que Deus tem para nós. Na verdade, o Senhor quer nos alinhar, sarar o nosso ventre para que nós possamos gerar para Ele. Sem isso não tem como gerar. E profeticamente, irmãos, eu vejo que a gente está nesse tempo. Não tem como. Tem muitas pessoas se aproximando. Hoje acho que decidiu faltar quase a igreja todos velho, né? São pessoas novas aqui. Mas tem muitas pessoas gerando, querendo gerar. Mas Deus tem trazido essas pessoas para sarar o útero delas, alinhar o coração delas, para quando ela gerar, o fruto venha permanecer. Porque gerar para perder, irmãos, é frustrante. Eu sei, nós acabamos de perder um bebê. É frustrante. Você gera, tem expectativa, quando vê, não vem. É ruim. Tu chora porque você cria expectativa, mas não vai. Assim é em Deus. Você ora, você cria expectativa, você fala, agora vai ir, Senhor. Não vai. Morre, perde, não permanece. Deus quer sarar o nosso ventre, irmão. Deus quer sarar o nosso útero espiritual, para que assim nós possamos gerar para Ele. Sarar a sua intimidade com Cristo. Vocês vão ouvir falar muito. Vocês precisam ir para o lugar secreto e buscar Jesus. Vocês precisam, é sobrevivência isso. Se nós dependemos de um culto, de uma palavra no domingo, irmão, nós estamos perdidos. Se eu buscar Deus para pregar para vocês, eu estou perdido. Eu não posso me relacionar com Deus para trazer palavra para vocês. Eu tenho que me relacionar com Deus para ser gerado nele. Aleluia. Para a vida dele ficar em mim. Aleluia. Qual é a diferença dos pregadores desses dias? Desculpa, deixa eu tirar para ficar um calor. Aleluia. As pessoas estão indo para as escrituras para pregar para as pessoas. Então um cara que prega a palavra, ele vai, deixa eu ler aqui uma palavra para pregar para o Cris. O Cris vai no culto, eu vou ler uma palavra para ele, então. Irmãos, essa pessoa que está fazendo isso está desviada. Porque ela não tem vida com Deus. Ela também está sangrando. Ela não consegue reter a vida nela. O mais importante na nossa vida é a intimidade com Cristo. Grave isso. Fala comigo assim, o mais importante na minha vida é a intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. É o mais importante para você. O mais importante, eu digo sempre assim, irmãos, eu não impeço ninguém de buscar a Deus. Na verdade, eu impulsiono as pessoas para buscar a Deus. Glória a Deus. Para que elas vivam, inclusive, algo que eu talvez nunca vou viver. As loucuras que eu talvez não tenha coragem de fazer, elas tenham coragem de fazer. Porque é isso que vai sustentar vocês do Senhor. Eu vejo que nesse tempo é um tempo profético para nós. Deus precisa nos sarar. Para aí sim depois a gente gerar. Então talvez você se sinta sangrando hoje, não pense em gerar, pensa primeiro no sarar. Respeita o processo. Depois que tiver sarado, aí você fala, Jesus, libera a semente da vida em mim, porque agora vai vir. Estou pronto. Estou pronta.
Sem antes de ser sarado, não tem como gerar. E para ser sarado, você precisa tocá-lo. E para você tocá-lo, você precisa ir para a intimidade. Para você tocar Jesus, nós vamos orar daqui a pouco. Você pode até receber o toque de Jesus hoje, mas o que vai sustentar você é lá na sua intimidade com Cristo. É você buscar Deus lá na sua casa. É você pegar a sua Bíblia para ler lá no seu quarto. Não no domingo. Quando você abre a Bíblia aqui no culto domingo, sai aquela poeira assim. Irmãos, tu tá desviado, mano. Se você abre a Bíblia apenas quando o pastor fala, abre sua Bíblia. Quando a irmã abriu o culto aqui, fala, abre sua Bíblia. Aí você vai folhear, aí você fala, meu Deus do céu, faz tantos anos que eu não passo nesse livro que eu nem sei onde que é mais, meu Deus, cadê esse? Irmãos do céu. Pastor, o que você está querendo dizer? Porque isso vai definir se nós estamos curados ou não. Isso vai definir. O Duda liberou uma palavra ontem interessante. Ele falou assim, cara, as experiências são bênçãos, mas ela não sustenta. As experiências não sustentam a nossa vida. Porque vai ter dias que não vai ter experiência. Amém. E você vai ter que se manter na palavra. O que vai sustentar você é a palavra. Não a experiência do rodopiar no manto. Irmãos, é benção dar um. Mas, e no dia que não tiver o helicóptero rodando? E aí? Aí você vai forçar, né? Sem gasolina, sem o diesel, óleo, que o helicóptero roda. Não vai dar certo, mano. Não vai dar certo. Porque nós não nos movemos por experiência, nós nos movemos pela obediência à palavra. E essa experiência, pastor, é bônus, é um plus de Deus. Não é o nosso anseio, é um plus. É o bônus. Quando vem algo assim, o Senhor nos toca e fala, mas quando não tiver. Quando Deus fala com Noé, e fala, vou te dar a arca, construa a arca, e depois, irmãos, de 100 anos, Deus vai falar de novo com Noé. Mas Noé, naqueles 100 anos, ou alguns dizem 120 anos, se manteve na palavra e não desviou. Se Noé falar, Deus, fala comigo. Deus, vou buscar a madeira. Aí esqueci, Deus, fala comigo de novo. Que madeira que é mesmo? Estava perdido. Porque Deus falou uma vez com Noé, depois falou novamente depois de 100 anos. E Noé se manteve obediente à palavra. Obrigado, Jesus. É necessário nesses dias, irmãos, alguns de vocês deixar o acúmulo das multidões e começar a tocar na intimidade com Jesus. Deus precisa parar alguns de vocês. Literalmente. Stop. Parar. Para você voltar para o lugar da intimidade e ficar com Cristo. Nesse lugar da intimidade, você deve buscar na palavra tudo que você não buscou em todos os seus anos de ser crente. Você precisa buscar na palavra. Você precisa arrancar o YouTube, as mensagens. Esqueça isso. Desliga o YouTube, desliga o Netflix, desliga essas coisas e mergulhe na palavra. Mergulhe. Não precisa nem levar, irmãos, livros de autoajuda ou até livros cristãos para o lugar da intimidade nesse tempo. É você, a água e a palavra. Um copo de água do seu lado, você, o Senhor Jesus ali e a sua palavra aberta. É o que você precisa nesse tempo. É por isso que Deus está parando a gente. E esse parar, irmãos, não é um parar na terra. Você não vai deixar
se relacionar com as pessoas. Mas você precisa entender o tempo e o modo, para que você possa dar uma resposta assertiva naquilo que Deus tem pedido para você. Por isso que você tem que obedecer imediatamente o que Jesus tem falado. Se você passar o time, eu falei isso com os irmãos ontem, Mateus 18, se não me engano. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo, havia 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos. E disse para o filho, filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse, sim, pai, estou indo. E não foi. E aí quando tinha outro filho, falou, filho, vai trabalhar na vinha. E o filho falou, não, pai. Mas foi. Jesus pergunta aos fariseus, quais dos 2 filhos fez a vontade do pai? E aí eles de prontidão, como nós fizemos, falaram, aquele que falou que não ia, acabou fazendo. E foi. E aí Jesus fala assim, ó, os publicanos e as prostitutas entram no reino de Deus primeiro que vós. Jesus não responde quem obedeceu e quem desobedeceu. Mas fica claro no texto para mim que tardar em obedecer é desobedecer. Tardar em obedecer já é desobediência. Então, se Deus tem falado hoje, é hoje. Vou dar um exemplo, vocês. Se Deus tem falado para vocês ficarem aqui, tem que ficar aqui. Se Deus não falou, não fica. Porque se vocês desobedecerem ou tardar na obediência, eu não estou forçando nada. Eu estou falando para vocês entrar no tempo de Deus. Porque tardar em obedecer, irmãos, é desobedecer. E não adianta querer ficar se Deus falou, não fica. Vocês têm que ir e obedecer a Jesus imediatamente. Porque é a obediência que vai nos diferenciar nesses dias. Não é o quanto eu sei da Bíblia, o quanto eu prego bem, o quanto eu canto bem. Isso não tem nem sentido mais para nós. Mas se nós somos obedientes à sua palavra, isso sim vai fazer toda a diferença. Glória a Deus. Se o Senhor tem falado contigo e você não tem obedecido, está desobediente. E o desobediente, segundo a Escritura, não herdarão o reino de Deus, dos céus. Então, se Jesus Cristo voltar nos dias que nós não somos desobedientes, ele está perdido. Porque a gente precisa obedecer o que o Senhor tem falado. Mas a gente tem que ser louco por obedecer a Deus. Ao ponto que desagrade todo mundo. Eu vou obedecer a Cristo. Ao ponto se minha esposa levantar e falar, você está doido? Não tem problema. Eu vou obedecer a Jesus. Porque, irmãos, um dia chegaram para Jesus, Jesus estava pregando, sentado, e falaram assim, a Bíblia diz que eles, a família de Jesus, foi até lá para prender Jesus, para buscar Jesus, porque falaram, Jesus está louco, está fora de si. Jesus está sentado, conversando com os discípulos, uma multidão com ele, e aí ele fala, Senhor, 2 foram lá e falaram, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Jesus olha assim e fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e as minhas irmãs? Quem são? E aí ele responde, minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem é a minha família, na verdade? É aqueles que obedecem a Jesus. É aqueles que dão uma resposta a Cristo. Porque se eu for consultar a carne para tomar uma decisão no Senhor, irmãos, eu estou desviado. Paulo disse, eu não consultei carne, eu obedeci. Por isso que ele falou em Atos 26, 19, eu não fui desobediente à visão celestial. Deus me mostrou e eu executei. Glória a Deus. A intimidade, irmãos, é o que vai nos diferenciar a nossa obediência por Jesus. Você não vai conseguir ser obediente a Deus na carne. Tu não aguenta. Tu não aguenta, macho. Porque espírito e carne não é compatível. Deus, João 4, Deus é espírito.
Deus não é carne. Deus não habita, irmãos, na carne. Deus habita no Espírito. É por isso que quando eu estou falando, é o seu Espírito que está recebendo. As impressões faciais, ainda bem que vocês estão de máscara. Mas não, os olhos falam, né? Mas, de verdade, eu estou falando no Espírito. Porque Deus, Ele habita no Espírito. Viver e obedecer Jesus na carne não tem como. Não há como sustentar uma vida espiritual vivendo na carnalidade. Não tem compatibilidade, luz e trevas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala sobre a mesa. E na mesa ele fala assim, não se assente na mesa dos demônios. E depois vocês se assentem na mesa do Senhor. O que Paulo quis dizer? Vocês não podem ter intimidade com os demônios na mesa, você não pode ter comunhão com eles, e depois sentarem à mesa do Senhor e falar, não, tá tudo bem, eu estou na mesa do Senhor. Paulo disse, não é assim. Por que não é assim, pastor? Porque em nome da unidade carnal, as pessoas têm sentado com demônios ultimamente. E aqui é um perigo. Porque em nome da unidade, quem é o Gé? O Gé é um cara, meu Deus, endemoniado. Mas o importante é eu ter unidade com ele. Eu preciso ter unidade com as pessoas. Essa mensagem de unidade. Irmão, Jesus ele não foi unido com os hipócritas nem com os fariseus. Ao contrário, ele condenou eles. Não, pastor, então você não está lendo as Escrituras. O próprio João Batista, o profeta que eu amo de coração, quando ele está no deserto pregando, a mensagem de João é: raça de víboras! Quem vos enfeitiçou? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Irmãos, não era assim, ah, meu amiguinho, vem aí, vamos sentar, eu quero te convencer a se batizar. Não era assim, não. Mas hoje, em nome da unidade, em nome do bem-estar, do politicamente correto, a gente está indo por essas vias. E isso é antibíblico. Eu falei para os irmãos ontem na mesa, eu falei, a gente quer ser aplaudido por aqueles que Jesus falou que ia nos odiar. Não queira ser aplaudido por aqueles que Cristo falou que vai nos odiar. Na verdade, a perseguição nunca virá do mundo, sempre virá do sistema religioso. Uma vez eu triste com a minha esposa, conversei com ela, estava ali, ó, foi há um mês atrás. Estava arrumando aqui o quintal lá atrás, eu fiquei abatido aquele dia. Eu falei, nossa, mãe, as pessoas poderiam ficar felizes, né? Por causa que o reino está sendo pregado. De verdade. O evangelho está sendo pregado. Mas ao invés disso, as pessoas estão nos perseguindo. E ela falou assim, mãe, na verdade, quem vai perseguir nunca vai ser o mundo e nem os verdadeiros. Sempre será os religiosos. Sempre aqueles que estão dentro do sistema vai perseguir. Eu falei, é verdade. É verdade, o sistema religioso, farisaico, vai perseguir aqueles que estiverem anunciando o evangelho. E aquilo me motivou, eu falei, então eu estou indo bem. Pode vir. Eu não estou desviado. São dias, irmãos, que precisamos estancar o sangue. Está escorrendo da nossa intimidade. Algumas áreas, como eu disse, ministerial, seu sentimento. Como está seu sentimento? Está sangrando ou está estancado? Está curadinho? Como estão suas finanças? Está sangrando ou está curado? Está estancado? Como está seu ministério? Aquilo que Jesus deu para você executar no seu corpo, na igreja dele. Está sangrando? Ou está estancado, está curado, está fluindo? Hoje é o dia que eu quero convidar vocês para a gente tocar Jesus.
E esse tocar Jesus é tocar na sua palavra. Não tem outra coisa, irmãos. Tocar na sua palavra. O que Deus falou para você? Anda sobre isso. Não saia disso. Se você sair, tu tá perdido, tu afunda, igual Pedro. Se você sair do vem de Jesus, tu afunda, macho. Porque você vai olhar para as ondas. E as ondas tem. Entendeu? Ondas sempre haverá. Mas você tem que andar sobre a palavra, olhando para Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não afunda. Mas se você tirar os olhos de Jesus, tu já era. E aí é só misericórdia para você te pegar e levantar. Assim é para todos nós. Se você sair da palavra, já era. Tu afunda. Aleluia. Pastor, eu estou sangrando. Eu já identifiquei que eu sou a pessoa que a minha intimidade tem sangrado nesses dias. Olha que bênção. Pelo menos já é o primeiro ponto. Você já sabe que está sangrando. Você não está escondendo. Esse é o primeiro ponto. Você entender que você fala, cara, eu não estou bem quanto eu aparento estar. As pessoas estão olhando para mim e estão dizendo, não, tá tudo bem. Não, eu não estou tão bem assim. Isso é o primeiro ponto e é um dos pontos principais. Agora você sabe que você não está bem. E agora? Tudo bem. Agora tu vai a Jesus. Mas pastor, tem muita gente na minha frente. Atropela todo mundo e toca em Jesus. Pastor, mas as pessoas vão querer me impedir. Cara, não liga para ninguém. Não obedeça a carne e vai ao encontro do Senhor. Pastor, mas as pessoas não me deixam buscar Deus do jeito que eu quero. Atropela todo mundo à sua frente e vai buscar Deus. Pastor, mas onde eu estou ainda há um sistema que me prende. Cara, explode com o sistema e vai buscar Jesus. Porque, irmãos, sempre haverá aqueles que vão falar que o que a gente está fazendo é loucura. Sempre. Aconteceu com Jesus. Vai acontecer conosco. Quando você decide no Senhor, quando você tem a revelação, você decide no Senhor que você fala, Deus, é realmente, eu preciso de Ti. Quando você decide falar, Jesus, eu vou enfrentar a multidão e eu vou já prostrada te tocar. Irmãos, quando você decide isso, tu vai ver um monte de obstáculos na sua frente. Quando você decidir hoje, falar, não, cara, eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou fazer meu devocional todo dia. Eu vou, e isso não é ser religioso, isso é ter disciplina e devoção ao Senhor. Assim como a gente come todo dia, assim como a gente respira toda hora, a gente precisa de Deus. Você decide isso hoje no Senhor, amanhã tu já não vai conseguir. Porque vai levantar circunstâncias para falar, não, você não vai conseguir. É trabalho, é mulher, é filha, é barulho, é tudo. Impedindo você de buscar Jesus no secreto, você e Ele. Pastor, mas eu oro no trabalho. Eu não estou falando de orar no trabalho. Estou falando de você separar um tempo com Jesus. Pastor, mas a Bíblia diz que é para orar em todo tempo. Sim, ora em todo tempo. Mas entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. É esse lugar que Jesus nos convida, irmão, porque é o lugar da intimidade. Lá nós somos sarados. Lá nós somos curados. Lá nós somos libertos. Se nós perdemos esse lugar, irmão, nós estamos perdidos. Se nós perdemos o lugar de buscar Deus, nós estamos perdidos. É tempo de nós intensificarmos nossa vida de oração, irmãos. Porque na verdade você vai conhecer um homem se você orar com ele. Se vocês quiserem me conhecer mesmo, venham ouvir minhas orações. Aí vocês vão me conhecer. Não é o que eu falo, é o que eu oro. Quer conhecer alguém? Ora com ela. Passa um tempo de oração com ela. E ouve aquilo que ela fala para Deus. Tu vai conhecer o coração dessa pessoa. Tu vai conhecer onde o anseio da vida dela está.
Buscar Jesus é extrair de Jesus virtude. Jesus está disposto a nos dar, porque nele reside toda a plenitude de Deus. Mas tem que tocar certo. Tem que tocar certo. Nós precisamos tocá-lo com intensidade, amor e devoção. Nós precisamos. Hoje eu quero convidar você a tocar Jesus para você parar de sangrar. E parando de sangrar, tu vai conseguir gerar para ele. Eu não vou mais do que isso. Amém. Jesus estava passando, se aquela mulher não obedecesse naquele exato momento, ela teria perdido a oportunidade de ser curada. Jesus não estava parado, ele estava andando. E na verdade ele estava andando para curar outra pessoa, que era uma menina de 12 anos também. Mas antes de Jesus curar a criança, ele vai curar a adulta. Antes de Jesus curar o pequeno, ele vai curar o grande. Antes de Jesus curar a próxima geração, ele vai curar a nossa geração. Sempre será assim. Eu quero orar, irmãos. Eu quero orar, não posso falar mais. Eu quero orar em nome de Jesus para que você e eu, a gente possa obedecer a Jesus e decidir estancar esse sangramento da sua vida. Você entendeu o que é o sangramento? Eu não preciso falar de novo, mas é tudo aquilo que está tirando a vida de você. Tudo aquilo que está tirando a vida de você é o que está te levando para nós, Jesus. Tudo. Eu quero orar. Vamos essas cadeiras, vamos orar junto todo mundo? Vamos. Se você quiser, lógico. Mas vamos orar. Vamos essas cadeiras aqui, por favor. Quero orar. Poderia falar mais, mas eu não quero falar.